mesa, pedindo que o Espírito Santo realmente grave nos nossos corações essa mensagem. Louvamos, Pai, pelo Teu cuidado, pelo privilégio que podemos ser chamados Teus filhos em Cristo Jesus. Usa Teu Filho, Sr. Jeremias, na transmissão da Tua Palavra. Que o Teu nome seja glorificado nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, creio que grande parte dos irmãos aqui sabem o assunto que eu gosto de falar. É sobre a pessoa de Deus. Esse é um assunto que eu medito de dia e de noite por causa da grandiosidade e a soberania dele. E Deus faz coisas extraordinariamente grandes que estão além da nossa capacidade de entendermos. E até mesmo aqueles que caminharam próximos a Jesus não conseguiam entender certas coisas que aconteciam no ministério de Jesus. E este ano, no início do ano, nós tivemos uma experiência muito dolorosa lá na Bahia, quando um colega nosso, o pastor Gerson, foi assassinado violentamente, o pastor Edmilson, que dirigia uma instituição para atender crianças de rua, crianças com problemas, crianças de risco. E ele então criou um ministério muito especial, que era apoiado pela Petrobras. Ele criou uma banda, uma orquestra de meninos que ele encontrou nas ruas, e aquela orquestra vinha se apresentando no Brasil todo. O pastor Edmilson saiu de férias e não retornou mais. Ele foi abordado por 3 jovens, um deles criado em uma igreja evangélica, e eles o maltrataram e o assassinaram com mais de 37 facadas. Enquanto acontecia a cerimônia fúnebre, eu fiquei a pensar: por que isso? Como uma coisa dessa pode acontecer a uma pessoa que ama a Deus? E hoje eu separei um texto aqui que está em Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: só Tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E Tu os preservas a todos com vida, e o exército do céu te adora.
Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E com isso eu escrevi 46 notas. Os irmãos sabem que eu não uso esboço. Se eu usar esboço, eu me perco. Fico perdido. Eu sento e gravo 30 programas de rádio. Eu estudo, mas se eu pegar um esboço, dou com a vaca no brejo. Mas eu anotei algumas coisas. E eu fiquei pensando, por que, Senhor? E me veio então este texto: só tu és Senhor. Ponto. Só tu és Senhor. E se somente Ele é Senhor, certamente não há outro Senhor. E nós somos servos. E o servo, ele não tem direito sobre nada, absolutamente sobre nada. O servo é servo. Ele é serviçal. Deixa eu tirar esse microfone para ver se fica até melhor, né? Não vai apitar. Isso é tecnologia, mas tecnologia é isso mesmo. Somente Deus é Senhor. E lá no Salmo 139 está escrito que nenhum dia acontece sem primeiro ter sido escrito e determinado por Deus. Não é isso? E eu então procurei ser igual a Deus. Se eu fosse Deus, Adão não teria pecado. Se eu fosse Deus, Caim não teria matado Abel. Se eu fosse Deus, os filhos de Caim não teriam construído Abel. Cão não teria abusado e visto a nudez do seu pai Noé. Abraão não teria gerado filho de sua serva Agar. Ló não teria ido para Sodoma e tampouco depois cometido incesto com suas filhas. Jacó não teria enganado Esaú, e nem Esaú deveria ter trocado a bênção da progenitura por um prato, um punhado de lentilhas. Os filhos de Jacó não teriam traído José e nem mentido para o pai. Faraó não teria escravizado o meu povo. Moisés teria entrado na terra de Canaã. Uma prostituta não faria parte da linhagem biográfica do meu filho Jesus. A filha de Baraque não teria sido morta por um voto impensado de seu pai Jefté. Sansão não teria morrido daquele jeito, cego. Davi não teria surtado nunca. Davi não teria adulterado.
e mandado matar o traído. Isaías não teria sido cerrado ao meio. A mulher de Ezequiel não teria sido morta como parábola para ensinar os incrédulos. Oséias não teria sido tão infeliz no casamento, tendo que buscar sua esposa no prostíbulo por 3 vezes. Os inocentes teriam sido poupados de todas as chacinas que aconteceram na história da humanidade. Nenhuma mãe teria comido o seu próprio filho para tirar a sua fome. João Batista teria vivido vida longa e honrada, ao invés de acabar sem cabeça, em razão de uma menina bonitinha, mas sem vergonha. Jesus, o Verbo, a palavra, não teria sido morto. A ressurreição do meu filho teria um tratamento diferente. Eu teria estampado em todos os jornais da face da terra, usaria toda a mídia para que todos vissem a sua ressurreição. Teria feito uma chamada geral para que todos o acompanhassem no momento exato, naquela manhã de domingo. Todos deveriam conhecer o meu poder. Não teria sido tão discreta como foi. Os apóstolos, como Tiago, irmão de João, não teriam sido mortos por nenhum capricho, que todos foram. Estevão não teria morrido apedrejado. Paulo não teria morrido justamente quando os cristãos mais precisavam dele. Milhares de testemunhas também nunca teriam de ter sido mortos sem sentido ou por uma questão banal. Os mais de 200.000 irmãos nossos não seriam presos na Coreia do Norte. Não permitiria que a Arábia Saudita sequer tivesse a pretensão de matar meus seguidores, quanto mais ser a maior perseguidora dos meus filhos. Os maus não prosperariam, eu acabaria com eles. A injustiça seria punida e não fugiria do meu juízo. A verdade nunca seria pisoteada. A maldade nunca se tornaria poder. Os corruptos não se criariam diante de mim. Pessoas boas e honestas não sumiriam sem explicação. Nada ficaria encoberto. Eu traria tudo à tona. Os idosos seriam respeitados e, por sua experiência, consultados pelos mais novos. Não haveria asilos, porque os filhos cuidariam de seus pais na velhice. Famílias não seriam separadas pelo divórcio. Divórcio não existiria.
Crianças abandonadas não morreriam nas ruas. Todas seriam protegidas pelos seus pais e por mim, porque elas pertencem ao reino de Deus. Não haveria terremotos, maremotos, furacões, tufões, etc. Ninguém morreria de fome, principalmente as minhas crianças na África e na Ásia, que estão condenadas a morrer até o final deste ano, num número de 700.000 crianças. Não haveria guerras. Eu acabaria com a ONU. Ela seria desnecessária. Falaríamos a mesma língua e não haveria fronteiras. São 46 apontações. E certamente, enquanto eu estou falando, os irmãos estão com mais 46. Mas, se eu fosse Deus, mas eu não sou. E se eu não sou, eu me prostro à sua soberania. E deixo que o seu governo continue absoluto, sem concorrência. E foi Ele quem criou todas as coisas, e somente Ele é Deus. Eu seria claro para todos os meus filhos que eu tenho um plano, um projeto especial para cada um no tempo certo. Porque lá em Jeremias 29, a Bíblia diz: eu sei, eu bem sei que pensamentos tenho a respeito de vós. A palavra lá significa, na verdade, projetos. Eu sei que projetos eu tenho para você. Projetos bons e não ruins. Deus, no seu tempo certo, na sua hora certa, Ele vai revelar a cada um de nós qual é a sua vontade. Não adianta querermos apressar. Ontem, esta igreja amanheceu e escureceu com o pastor. Hoje, ela amanheceu com o novo pastor. No tempo de Deus. Deus é soberano. Se alguma coisa o irmão está vivendo e não entende, simplesmente submeta a sua vida à vontade soberana de Deus. E você será feliz, muito feliz. Eu creio que Deus tem grandes planos, grandes projetos para cada um de vocês aqui e também para a igreja. O que nós vimos e ouvimos hoje, eu fico maravilhado quando o pastor Roldão trabalha durante esse tempo, mas no seu tempo ainda Deus deu a resposta mais desejada, que foi a aprovação do projeto. E no tempo de Deus, Ele colocou nas mãos do pastor Gerson a responsabilidade de fazer cumprir o sonho do pastor Roldão. Se você fosse Deus, o que você faria? Mas nós não somos deuses. Nós somos servos. Deus pega um Abrão e o faz Abraão. Deus pega cada um de nós num estado de vida e nos coloca no seu plano. Deus governa sobre nós soberanamente.
E Ele quer que as nossas vidas estejam à disposição dEle. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas vai chegar a hora, meu querido irmão, que você vai entender com muita clareza o que Deus está escrevendo. Eu peguei um táxi lá em Feira de Santana para ir até a rodoviária em direção a Salvador para pegar o avião. E o taxista disse assim: pastor, Jesus pecou. Eu disse: de onde você tirou? Desculpa, de onde você tirou isso? É porque quando apareceu aquela história da prostituta, ele fez um peixe na areia. Quem te disse isso? Quem te disse isso? E eu fiquei pensando na compreensão daquele homem sem entender absolutamente nada do que Deus faz. E muitas vezes nós não entendemos. Eu gostaria de saber o que Jesus escreveu ali. Pastor Jéssica gostaria também? Eu não sei. Mas ele escreveu coisas que realmente falavam da sua vontade, da sua soberania. E naquele momento, então, os acusadores saíram. E nós não conseguimos entender essas coisas. Por que Deus faz certas coisas? Mas é bom que saibamos que Deus governa soberanamente e tudo que Ele faz é bom. Até as coisas que nós pensamos não ser boas, não serem boas. De repente nós estamos no estaleiro. Deus nos coloca no estaleiro para fazer uma reforma na nossa vida, nos nossos conceitos, naquilo que nós projetamos, mas que Ele não projetou. Ele nos coloca então no estaleiro e nós não conseguimos entender isso. Mas um dia Ele vai nos tirar do estaleiro. E quando Ele nos tirar de lá, é porque a vontade dEle está sendo cumprida em nossas vidas. Se você fosse Deus, certamente você poderia escrever muito mais coisas do que eu escrevi. Mas nós não somos Deus. Deus quer que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E o resto Ele faz. O projeto que os irmãos têm de construção é um projeto caro. E eu tenho uma notícia para vocês. Vocês terão que financiar esse projeto. Vocês terão que financiar esse projeto. Deus vai dirigir vocês nessa direção. Não interessa quantos milhões ele vai custar. O importante é que os irmãos façam a vontade de Deus. E esta igreja, ela não será famosa, mas ela será muito amada pelo nosso Deus, porque ela se dispõe a fazer a vontade de Deus. Nós não entendíamos porque esse tempo todo para a aprovação aconteceu. Quanto tempo? Às vezes que eu vim aqui, sempre os irmãos estavam falando desse projeto. 2 anos, né? Agora, esse projeto tinha o seu tempo para ser aprovado. E foi aprovado no limiar do tempo de um ministério, para ser cumprido num outro ministério. Seria tão bom que já tivesse tudo começado, mas Deus sabe por que não podia começar antes. Então, querida Igreja Batista das Alterosas, somente existe um Senhor. E Ele diz: tu fizeste o céu dos céus
e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O importante é que, mesmo que nós não entendamos certas coisas, não queiramos reconhecer a soberania de Deus, mas isso, o exército dos céus celebra a Deus. Aqui pode ser o exército das estrelas, do imenso universo, e também os anjos de Deus, que celebram lá no céu dos céus. Vamos, irmãos, aprender a aceitar a vontade de Deus e deixar que o seu plano seja executado no tempo certo, naquele dia que Ele já escreveu. Ele já escreveu todos os nossos dias. É difícil a gente entender isso, mas no dia que Deus escreveu o nosso dia, as coisas vão se cumprir. E que Deus então esteja cuidando de nós, nos abençoando. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. E eu gostaria nesta manhã que nós nos prostrássemos diante do Senhor e o honrássemos em tudo que Ele faz. Se você, meu querido irmão, meu querido amigo, nesta manhã está com alguma dificuldade que você não consegue entender, você acha que já é tempo demais e gostaria de, mesmo sem saber das coisas que estão acontecendo, o porquê delas e o para que delas, você deseja colocar a sua vida diante de Deus, submeter a sua vida a Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Não importa que tipo de aflição atinge o seu coração, a sua vida. Se você deseja que Deus revele o que foi escrito a respeito do teu dia, vem aqui, nós estaremos colocando a sua vida diante de Deus. Pode vir. Esse é o momento que Deus quer falar a você de uma forma diferente. Ele fala conosco todos os dias e nós ouvimos a sua voz no nosso coração, mas hoje Ele quer falar de uma forma diferente. Ele tem interesse em cuidar de você, meu irmão. Ele não desiste. Pode vir. Ó Pai querido, Tu és o único Senhor. Tu és soberano. Tu formaste o céu dos céus, a terra e tudo o que nela há, os mares. Tu fizestes isso, Deus, com uma capacidade sobremaneira grande, coisa que nós não podemos fazer. O Senhor fez com tanta facilidade. Agora, Senhor, há inquietações dos nossos corações, coisas que nós não entendemos, o porquê e nem o para quê.
mas Tu sabes, ó Deus, a razão. Eu te peço em nome de Jesus agora. Olha, Senhor, para os Teus filhos aqui. Que a Tua palavra diz que Tu não falas em segredo. Fala, Deus, claramente aos Teus filhos. Eles estão aqui diante do Senhor porque eles creem na Tua palavra, eles esperam no Senhor, eles sabem que Tu proverás para eles o livramento. Tu proverás para eles a resposta que eles desejam e que esperam. Nós pedimos a Deus por cada um, pelas famílias representadas aqui. Ó Deus, estabelece sobre eles o Teu reino, os benefícios do Teu reino, as bênçãos do Teu reino, para que eles se sintam protegidos, felizes e abençoados. Nós oramos pela igreja, que agora se lança num desafio muito grande, que vai além de sua capacidade. Mas o Senhor há de abrir mares, aquietar ventos, para que o Teu plano seja cumprido através desta igreja. Abençoa o Teu servo, pastor Gerson, que tem a responsabilidade agora do pastoreio desta igreja. Tem a responsabilidade de guiar esta igreja em direção ao Senhor, em direção à vontade do Senhor, aos propósitos do Senhor. Que ele seja sábio, que ele seja humilde, ó Deus, para ouvir do Senhor e receber do Senhor a orientação que necessitará para que os Teus empreendimentos sejam executados. Abençoa a sua família, os seus filhos. Nós te louvamos pela família do pastor Jorge. Te agradecemos, ó Deus, pelo pastor Roldão, sua família tão abençoada e abençoadora. E como igreja, ó Deus, nos prostramos diante do Senhor, dizendo: seja feita a Tua vontade, como o nosso Senhor Jesus declarou que nós deveríamos entender assim. E assim nós queremos entender, Pai. Nós oramos agradecidos e fortalecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pastor Gerson, ok de direito. Vamos ficar de pé nesse instante e vamos adorar ao Senhor num só sentimento. Só pensamento
nessa nova etapa de jornada, é preciso realmente um só sentimento. Então eu gostaria de convidar você, dar mãos a quem está do seu lado, vamos fechar todo o corredor e vamos cantar mais uma vez. Aí, um corredor, vamos juntar todo mundo e vamos cantar nesse instante, um só sentimento. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é Senhor. Reconhecemos a tua soberania sobre nossas vidas e sobre a tua igreja. E ajuda-nos, ó Deus, a estarmos de laços bem atados para cumprirmos a tua vontade. Que nesta nova etapa, nesta nova caminhada, novos sonhos possam ser sonhados e vermos claramente a tua vontade sendo realizada. Muito obrigado por esta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero sentar. Ore silenciosamente enquanto ouvimos o postúdio. Hoje à noite, às 19 horas, estaremos mais uma vez cultuando.